Bem-vindos ao primeiro episódio do podcast Dr. Fabrício Mateus. Aqui você vai escutar histórias sobre ansiedade, a gente vai falar sobre exemplos do dia a dia e sobre como você pode abordar este assunto da melhor maneira possível na sua vida. Aqui a gente vai desmistificar algumas coisas, tudo bem? E vamos quebrar alguns tabus e estigmas sobre essa questão da ansiedade, tá certo? Porque é uma coisa que muita gente tem e muita gente não sabe como lidar, e muita gente acha que não é nada. Então vamos lá, meu nome é Fabrício Mateus, eu sou médico, especialista em medicina de família e comunidade, e eu ensino pessoas comuns a diminuírem os sintomas de ansiedade de forma natural, em até 6 semanas. E então vamos chegando aí, porque o tema de hoje é um tema que muitos pacientes pedem, muitas pessoas pedem, que é aquele tema famoso. Eu consigo tratar ansiedade sem remédio? Tipo, dá para tratar ansiedade sem medicamento? É possível isso? Então, fica até o final que a gente vai falar sobre isso e vamos chegar a uma conclusão. Para quem que é esse tema? Para quem que é esse podcast? Para quem que é essa conversa que a gente está tendo? É para todas as pessoas que sofrem ou já sofreram com quadros de ansiedade, com quadros ansiosos, ou para você que conhece alguém que sofre com isso. Porque a ansiedade é uma coisa que atrapalha a vida de forma geral. Ela atrapalha a nossa saúde, ela atrapalha o nosso sono, atrapalha o nosso trabalho, nossos relacionamentos. Provavelmente você deve ter algumas dessas dores. E só a gente buscando, com quem sabe, um auxílio nesse sentido, a gente consegue descobrir as causas e lidar melhor com esse problema, tá certo? Então, se você sofre de ansiedade, já teve algum quadro ansioso ou conhece alguém que tem, então aqui a gente vai falar sobre isso, tá certo? Para quem que não é esse tema, se você já é um profissional da área da saúde, se você já é alguém que trabalha com isso, você é bem-vindo aqui. Mas aqui a gente vai falar numa linguagem mais simples, mais direto ao ponto, para que todos entendam. Eu não vou ficar me atendo a termos técnicos, eu não vou ficar me atendo, vou ficar citando artigos super difíceis. Óbvio, sempre que necessário, a gente vai buscar embasamento para trazer aqui para vocês. Mas a ideia aqui é ter uma conversa justamente com o público que sofre disso. Justamente com quem tem ansiedade, com quem é ansioso e com quem sabe o quanto isso pode atrapalhar a nossa vida, o nosso dia a dia. E por que eu falo isso? Porque eu mesmo já fui uma pessoa extremamente ansiosa. Então, eu já fui prejudicado nos estudos, no trabalho, na vida de uma forma geral, por ter essa questão do pensamento acelerado. Às vezes as coisas batiam muito forte na minha cabeça e eu não sabia como lidar com aquilo, entende? Aquela questão de pensar demais, de ter coisas em excesso rodeando a cabeça e não resolver nada, que gera a famosa preocupação. Que é aquela coisa, né? Você parece que está sentado numa cadeira de balanço, a preocupação, ela te dá o que fazer, mas não resolve nada, entendeu? Então é mais ou menos isso. E a ideia aqui é justamente trazer isso para as pessoas, trazer isso à tona, porque se nós não conseguimos identificar, como é que a gente vai abordar isso, certo? Então, o primeiro passo, acredito eu, como médico principalmente, é fazer um diagnóstico, tá? Mas Fabrício, eu não fui no médico, eu não tenho como ir no médico, não tem ninguém que consegue me atender. Como é que eu vou fazer o diagnóstico? Gente, não é preciso eu chegar aqui para você e falar, você tem um quadro de transtorno ansioso, você é uma pessoa que tem ansiedade patológica, porque os sintomas, eles já são perceptíveis, sabe? Às vezes a gente sabe que isso já está prejudicando a nossa vida de alguma forma. E óbvio, se for uma coisa numa escala extrema, uma coisa totalmente incapacitante, a solução é procurar um profissional. Mas quando a gente fala aqui da maior parte das pessoas, da maior parte do público, o tema desse episódio se encaixa. Porque a gente pode resolver sim, sem medicação. A maior parte das pessoas a gente consegue resolver sem medicação, bastando algumas mudanças, algumas nuances, porque as coisas que tangem a nossa vida, elas são separadas quando a gente pega e olha em loco, mas quando a gente analisa de uma forma mais holística, tá tudo junto, tá tudo entremeado. O seu trabalho afeta o seu relacionamento afeta o seu financeiro afeta as suas questões espirituais, as suas questões espirituais afetam, entendeu? Vira uma bola de neve. Então você precisa ter essa noção ampla que todas as coisas, no fim das contas, elas estão interligadas, ok? E às vezes você arrumando, que foi inclusive o que eu falei no programa de segunda-feira, foi o que eu falei sobre o efeito dominó. Às vezes, quando você ajeita aquela primeira coisa,
aquela única coisa, aquele primeiro dominozinho, todo o resto tende a se resolver, porque você reverbera, tá certo? Você consegue reverberar. E essas reverberações, elas podem ser tanto positivas quanto negativas. Eu posso, por exemplo, tomar uma atitude boa para minha vida, que ela vai gerar reflexos cada vez mais positivos, entendeu? Da mesma forma que eu posso tomar uma atitude ruim. Eu posso fazer escolhas ruins na minha vida e ela vai reverberar de forma negativa. Não adianta eu querer fazer escolhas que não sejam tão adequadas para mim, para o meu organismo, para minha saúde mental, para minha saúde física e achar que isso vai ser bacana, como um todo, certo? Então, a ansiedade, ela parte muito disso. Ela parte, sim, de questões internas, mas ela também parte de escolhas, certo? Escolhas, às vezes, que a gente faz e não consegue lidar com. Então, uma coisa que, às vezes, eu indico para as pessoas é, antes de tomar uma decisão, antes de fazer uma escolha, por que não ver a reverberação disso na sua vida? Os possíveis efeitos. Eu não estou falando no sentido de você se congelar, no sentido de você se travar e não fazer nada. Porque aqui também é um outro polo que a gente não quer. E sim no sentido de você tomar as rédeas e saber o que fazer e os efeitos disso. Tudo bem? Então eu separei alguns tópicos aqui para a gente discutir, para a gente passar sobre cada um deles, para que vocês entendam melhor, tá? Então eu vou seguir um roteiro pré-programado para a gente não se perder na conversa, certo? Então, quando a gente fala de tratar a ansiedade sem remédio, como que seria isso? Quais seriam as práticas, quais seriam as coisas as quais nós aplicaríamos na vida para que não fosse necessariamente o uso de medicações? Entendeu? Então vamos lá. Uma oportunidade. Ah, tá. Um dado bacana que eu separei. Muitas pessoas não sabem. O Brasil, hoje, é tido como o país mais ansioso do mundo. Tudo bem? Cerca de 10% da população tem diagnóstico. Olha que loucura isso. Diagnóstico. São pessoas que passaram por algum profissional da saúde que diagnosticou essa pessoa com um transtorno ansioso. Então, o que que isso quer dizer? Que muito provavelmente o transtorno ansioso e os transtornos ligados à ansiedade, eles são subdiagnosticados. Porque tem gente que eu conheço que nunca passou num médico para investigar, mas que só de olhar eu falo, cara, essa pessoa sofre de algum transtorno ansioso. Essa pessoa com certeza tem algum quadro de ansiedade ali que precisa ser olhado com carinho. E a pessoa tá lá, tá vivendo, tá indo à vida. Às vezes ela não percebe que ela tem alguns danos, que ela tem algumas coisas que estão prejudicando ela, mas ela vai indo, vai indo, vai indo, ela acha que é coisa só da vida, que não tem nada a ver, que não tem que investigar, que não tem que arrumar, e vai indo nessa. Então por isso que eu garanto que esse número de 10% aí é subdiagnosticado, provavelmente é um número muito maior, certo? Você com certeza deve conhecer alguém que é bem ansioso, que é bem acelerado da cabeça, que tem muito preocupado, mas que consegue levar a vida ali, você percebe que isso prejudica a pessoa, tá? Não é um levar a vida tranquilo, é um levar a vida aos trancos e barrancos. Isso prejudica a pessoa, mas ela simplesmente se coloca numa posição de conforto, e quando eu falo conforto, não conforto confortável, né, no sentido único da palavra, e sim no conforto de, cara, eu acho que não dá para mudar, e ela vai subjugando, ok? E ela vai subjugando isso. Ou seja, ela tem a qualidade de vida diminuída e ela acarreta alguns danos para a vida dela, tá certo? Então, a oportunidade que vocês têm, quando eu falo aqui com vocês, quando eu cito as coisas, quando eu cito, porra, dá para tratar sem medicação, dá para tratar de forma natural, dá para mudar alguns comportamentos, dá para a gente ter algumas atitudes na vida. Isso eu vou falando ao longo dos episódios, tudo bem? Ao longo das nossas conversas. É porque, cara, isso vai trazer uma mudança na sua vida, isso vai trazer uma mudança de mentalidade, uma mudança emocional. Então, tudo isso é benefício. Porque quando a gente trata a ansiedade, quando a gente trata no que concerne, né, as preocupações, o excesso de pensamentos acelerados, quando a gente pega e olha com carinho para tudo isso e lida com isso de forma específica, os benefícios são inúmeros, ok? Desde o sono, você consegue dormir melhor, você consegue performar melhor no trabalho, você consegue ter um melhor relacionamento, você consegue várias coisas que antes você não percebia que estavam meio que bloqueadas, meio que travadas, porque você estava num quadro ansioso, você ficava preocupado demais, você não tomava decisões acertadas, você ficava enviesado por causa da sua ansiedade, entende? Então, tudo isso te afeta diretamente caso você não lide, caso você não ache alguma forma de lidar com, tá certo? E para começar, só para começar aqui, eu gosto de citar um exemplo, é um exemplo fictício, mas que a gente pode trazer para a realidade. Eu sou um cara que eu gosto de assistir filme, eu gosto de assistir séries, gosto de escutar músicas, ler livros, e eu acabo pegando várias referências
dentro dessa cultura pop, digamos assim. E com o passar do tempo, você passa a perceber que tem muitos personagens, muitas letras, muitos filmes que elas acabam abordando essas questões de ansiedade. E um recentemente que eu assisti, uma série que finalizou faz algum tempo, é uma série chamada This Is Us, que ela é muito boa para falar sobre alguns problemas emocionais. Mas como aqui a gente fala de ansiedade, eu quero citar esse exemplo em específico. Que é um personagem que desde o princípio você percebe que tem alguma coisa ali com ele. Que não tá tão certo, não tá tão organizada a cabecinha dele. Por quê? É um cara que ele vive preocupado, um cara que ele está sempre querendo ter o controle de tudo. E com o decorrer dos episódios, começa a mostrar esse lado, né? Que afeta a vida dele, que afeta a qualidade, que às vezes ele não dorme direito, que às vezes isso prejudica a forma com que ele lida com a família, com o trabalho, com as coisas, né? Ele tem um perfil, sim, de ser uma pessoa preocupada, nada de errado de você, às vezes, ser mais cuidadoso, tudo bem, mas às vezes os níveis estavam muito elevados, certo? Então, esse personagem era um personagem ansioso. Mas qual que é o ponto aqui? Que boa parte dessa ansiedade ele conseguia controlar com atividade física. Sim, galera, atividade física tem mostrado como sendo uma das principais formas das pessoas controlarem a ansiedade. Fabrício, quer dizer que eu tenho que virar um atleta olímpico? Não, não necessariamente. Se você quiser, beleza, pode ir lá, tranquilo. Mas o que eu quero dizer é, só de você andar um pouquinho, só de você fazer uma academia, fazer um yoga, alguma coisa nesse sentido, movimentar o seu corpo, utilizar essa ferramenta chamada corpo físico, você já tem um grande benefício relativo à ansiedade, certo? Não precisa ser um esporte em específico, não precisa ser uma coisa em específico. Mas convenhamos, atividade física, independente de qual seja, tá? Ah, um esporte em grupo, uma coisa sozinho, uma coisa que eu faço esporadicamente, saiba, isso vai te trazer benefício, tá certo? E esse personagem específico, ele corria. Então, sempre quando ele estava muito ansioso, quando ele percebia que existia essa carga emocional, ele pegava e ele corria, que foi algo que ele aprendeu com o pai dele, na infância, né? Coloca os tênis e vamos correr, porque aí a gente extravasa essa ansiedade, a gente extravasa esse monte de pensamento que se acelera e que nos preocupa, e dessa forma ele conseguia, de certa forma, amenizar. Tudo bem? Então, a atividade física tem demonstrado como um bom preditivo para pessoas ansiosas, ok? E é uma forma não medicamentosa de se lidar com a ansiedade, tá certo? E um outro exemplo, tá? Vamos partir para um outro exemplo. E olha que daqui a pouco eu vou ter uma surpresa, porque eu vou comprovar as coisas que eu estou falando. É muito fácil eu chegar aqui e falar, ah, não, faz bem correr. Vai lá, corre na rua. Ah, não, faz bem fazer tal coisa. Não, não, não. Aqui eu quero comprovar meus pontos também. Então, um outro exemplo que eu gosto são os de hobbies. Como assim, Fabrício, hobbies? Hobbies. Hobbies não tem uma coisinha específica. Algumas pessoas gostam de costurar, outras gostam de ler livros. Tá certo? Quando você tem um hobby que você cultiva, pode ser até cultivar planta mesmo, por exemplo. Isso tende a te tomar tempo. E tende a ter uma coisa ali que você tem que direcionar algum foco. Qual que é a questão? A questão é que se você é ansioso, se você é ansiosa, você consegue pegar essa energia, você consegue dissipar todas essas coisas as quais estão passando na sua cabeça e direcionar para uma atividade específica. Entendeu? E meu exemplo preferido, quando eu estava na época de residência médica, eu atendia muitas senhoras mais velhas. A gente tem até algumas pessoas aqui na audiência que seguem, que acompanham. E eu sou muito feliz com isso, porque às vezes o pessoal fala, ah, mas você não é muito novo para estar falando dessas coisas tal. E não, gente, eu já tenho mais de 5 anos de formado, sabe? Eu já tenho especialidade médica em medicina de família e comunidade, que a gente aborda muito essa questão da ansiedade e da saúde mental. Então, quando eu chego aqui na frente de vocês, é porque eu tenho propriedade para falar disso, tá certo? Então, podem ficar tranquilos, porque tudo que eu trago aqui, eu tenho embasamento na minha prática clínica e embasamento sempre que possível na literatura. Mas voltando, os exemplos das senhoras eram aquelas senhoras que às vezes estavam um pouco ansiosas, tinham ali as questões emocionais e às vezes na conversa a gente acabava chegando numa conclusão conjunta para elas buscarem alguma atividade para elas se entreterem mesmo, para elas fazerem mesmo. E muitos dos quadros se resolviam fazendo tricô, costura, artesanato, porque elas pegavam aquilo e colocavam num patamar e falavam, cara, isso aqui é bom, isso aqui eu consigo lidar, isso aqui eu consigo direcionar a minha energia. Porque quando
eu deixo muito tempo vago ou muito tempo ocupado, eu fico ansioso. Eu vou explicar esse raciocínio agora para vocês. Nós, seres humanos, todo mundo, na verdade, a gente tem a mesma quantidade de horas no dia, 24 horas. Qual que é o problema quando eu deixo muitas dessas horas sem ter o que fazer? Eu não tenho atividades para colocar ali. O problema é que esse espaço, ele passa a me gerar um espaço mental. E aí eu passo a ficar ansioso, porque eu não sei o que eu faço com o meu tempo. Entendeu? Aí eu fico ansioso. Cara, o que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer amanhã? Porque eu tenho tempo demais. E essa é uma coisa que acontece muito com quem se aposenta. Porque antes a pessoa tinha um trabalho, ela tinha alguma coisa para se preocupar, ela tinha uma rotina, e ela vai e se aposenta. E aí ela se vê com todo o tempo do mundo. Eu tenho tempo. Ela fala, caramba, o que eu vou fazer com todo esse tempo? Ela vai ver, às vezes os filhos estão trabalhando, às vezes os amigos já se mudaram, estão fazendo outras coisas, e ela fica ansiosa. Então, qual que é o indicativo para essa pessoa? O que a gente pode indicar para uma pessoa dessas? Uma das coisas, não é a única, tá, gente? Não estou querendo dizer aqui que uma única coisa resolve a vida das pessoas. Não. Mas, quando a gente coloca tudo de forma linear e passa a seguir um método, que é uma coisa que eu vou trazer para vocês futuramente, o resultado é muito bom, ok? O resultado é muito bom. Mas voltando, quando você tem um aposentado, quando você é uma pessoa que ela tem um espaço muito grande no dia dela e ela não tem atividades para encher naquele espaço, isso abre brecha para lacunas, abre lacunas para que a saúde emocional não fique tão bem. Pode desencadear vários quadros, dentre eles um quadro ansioso. É uma ansiedade por não saber o que fazer com o tempo que tem, ok? Então, se você se encaixa dentro desse perfil, é importante ficar atento, é importante ficar atenta, porque uma das coisas a serem feitas é justamente preencher esse tempo com qualidade, preencher esse tempo com atividades. E aqui cabem os hobbies, cabe uma atividade física, cabe uma rotina, que você pode juntar as coisas, ok? E aí tem outro polo. Aqui eu falei da pessoa que talvez ela tenha tempo demais, sem preenchimento, e aí eu tenho a pessoa que ela tem tempo de menos. É uma pessoa que ela é muito ocupada. Parece que o dia nunca é o suficiente para ela. Ela trabalha de manhã cedo, aí ela almoça com um sócio de negócios, à tarde ela já está fazendo coisa, chega à noite, ela traz coisa do trabalho para casa, ela não consegue aproveitar o relacionamento com o parceiro direito porque ela está pensando em trabalho. Quando ela está no trabalho, ela está pensando no parceiro, e aí fica aquela bola de neve, porque ela não tem tempo. Ela simplesmente não consegue respirar direito, porque está tudo ocupado. O dia nunca é o suficiente. Chega no final de semana, ela tá com um bolo de pendência para lidar e ela não consegue. E ela fica o quê? Ansiosa. Ansiosa pra caramba. Porque ansiedade é isso. A gente começa a juntar esses sintomas, eles nos deixam aflitos. E aí, cara, esse perfil de pessoa. Primeira coisa, o que é de fato importante na sua vida? De todas essas coisas que você faz durante o seu dia, o que realmente importa? Qual que é o 80-20 disso? Como você pode tornar esses fardos mais leves? Como você pode otimizar o seu tempo? Entendeu? Então, saber gerir melhor o tempo traz bastante benefício para esse perfil de pessoa. Saber abdicar de algumas coisas para deixar um tempo vago traz bastante benefício para esse perfil de pessoa. Porque, gente, ter uma vida insustentável no curto prazo pode funcionar. Eu posso tolerar isso por 1, 2, 3 semanas. Mas eu não posso tolerar isso por uma vida toda. Eu não posso tolerar isso por vários meses, por anos. E é por isso que a gente acaba vendo tantas pessoas tendo burnout, ok? Apesar da síndrome do burnout ser muito ligada, ela tem que necessariamente é ligada ao trabalho, tem muito do componente ansioso ali dentro, ok? Então existe uma intersecção entre burnout e ansiedade. A gente precisa ficar ligado, tá certo? A gente precisa ficar ligado. A gente consegue abordar isso da melhor maneira. Então, para essas pessoas, buscar formas de gerir melhor o tempo, avaliar as coisas que estão sendo feitas e, de alguma forma, se possível, obviamente, porque nem sempre é, abdicar de algumas delas. Então, poxa, se eu tenho 3 empregos, aqui eu tô falando, vou citar exemplo de médico, tá? Porque isso acontece muito com médico, não é tão comum em outras áreas. Mas como é a vida que eu vivo, vamos falar sobre um pouquinho disso. Então tem muitos colegas médicos que eles têm 3, 4 empregos. E eles ganham bem. Entendeu? E quando a gente vai ver,
quando nós vamos ver, as pessoas, eles não estão percebendo. Às vezes estão ficando cada vez mais ansiosos, cada vez mais ansiosos. E aí um desses empregos começa a atrasar o salário. E aí gera mais ansiedade, gera mais ansiedade. Aí quando vai ver, o outro emprego ela não gosta e paga mal. E aí ela continua, ela fica com todas aquelas correntes atadas e ela não percebe que ela tá ficando mais ansiosa. Quando ela vai ver, ela tá com 4 vínculos, ela não tem tempo para relacionamento, ela não tem tempo para praticar um hobby, para praticar uma atividade física, e todos aqueles fatores protetores de ansiedade, ela já não tem. E olha que eu tô falando de profissional da área da saúde, tá? Tô falando de profissional da área da saúde. Ela já não tem. E quando ela vai ver, ela tem uma crise. Tem uma crise, desmorona tudo porque aquilo não é sustentável, tá certo? Não muito raro, na verdade é muito comum, profissional da área da saúde, aqui eu falo como um todo, médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, pessoas que trabalham, que dão plantões em hospitais, tendem a ter mais quadros ansiosos, certo? Porque a carga é alta. E alguns empregos, que eu não conheço muitas áreas, tá certo? Provavelmente é assim. Empregos muito competitivos, né? Atleta de alto nível, esportista de alto nível, porque é uma carga muito grande, é uma pressão muito grande. Então desenvolve-se esse quadro ansioso, tá certo? Então, uma boa forma de gerir isso é justamente estabelecer prioridades, gerir melhor o tempo e buscar formas de poder fazer aquele download, né, do estresse, de poder dar aquela abrandada, certo? Então, todas essas coisas que eu estou falando são coisas não medicamentosas. Quando eu falo de atividade física, quando eu falo de hobbies, quando eu falo de gestão de tempo, nada disso envolve medicamento. Nada disso envolve remédio. Tudo isso, é como se fossem tijolinhos, né? Eu quero construir a casa da tranquilidade, né? Da casa da paz emocional, que é para me livrar dos sintomas da ansiedade. Então, quando você começa a empilhar todas essas coisas, elas parecem ter um efeito muito bom, certo? E aí você pode estar falando, mas Fabrício, eu não vou praticar atividade física, eu não tenho saco para praticar um hobby, eu não consigo, eu não tenho tempo, eu não vou fazer nada disso. Ok, mas você tem que estar ciente que a partir do momento que você deixa de fazer algumas coisas, todo bônus tem um ônus. Todo bônus tem um ônus, e vice-versa. Então, se eu deixo de fazer minha atividade física, deixo de praticar um hobby, deixo de olhar com mais carinho para o meu tempo, para as coisas que eu estou fazendo, eu tenho que saber que eu estou pagando um imposto com a minha saúde, ok? Porque se eu faço tudo isso bonitinho, se eu consigo fazer tudo isso, consequentemente eu vou ter menos dores físicas. Porque a ansiedade, gente, ela não é uma coisa só emocional. Ela é uma coisa que ela reverbera para o nosso corpo. Às vezes você está com uma dor nas costas, com uma contratura muscular, com uma dor no pescoço aqui, e você não percebe, mas isso tem a ver com ansiedade, tá certo? Rigidez musculares, insônia. É muito comum quadros de insônia associados a quadros de ansiedade. A pessoa não consegue dormir, que ela fica com um turbilhão de pensamentos ali antes de dormir, porque ela está ansiosa, tá certo? Então, é importante você entender que não é uma única coisa separada de tudo, é uma coisa interligada a todas as outras da sua vida, tá certo? Então, vamos prestar atenção nisso. Às vezes, vale a pena a gente tomar uma atitude em relação à nossa saúde emocional, em relação à ansiedade, para que todas as outras também recebam benefício. Porque é como eu disse, se eu resolvo o meu quadro ansioso, eu posso, de tabela, resolver minha dor na coluna. Eu posso, de tabela, resolver aquela dor muscular que nunca sara, sabe? E muita gente não tá presente para isso. Eu acho louco. E é que até aquela síndrome do profissional, né? Às vezes, pelo fato de eu ser médico, trabalhar com isso e soar tão natural, parece que todo mundo sabe. Mas não. Então é por isso que eu trago isso para vocês. As coisas, elas estão interligadas. Entendeu? As coisas todas, falando em saúde, falando em vida, uma coisa reverbera na outra. Uma coisa tem efeito na outra. Se você não tiver presente para isso, se você não tiver consciência disso, isso te afeta. Isso faz você performar mal no seu relacionamento, faz você performar mal no trabalho, faz você ter dores físicas, faz você ter insônia. Entendeu? Então, se você não prestar atenção e não cuidar de um quadro de ansiedade, de um quadro ansioso, você vai sofrer com o resto. Não é uma coisa que eu falo da boca para fora, é uma coisa que eu vejo, é uma coisa que eu percebo. Quantas vezes eu não atendi paciente no hospital? Para quem não sabe, eu trabalho também no hospital.
E às vezes eu faço pré-operatórios. O que é isso? O paciente ele precisa fazer uma cirurgia. Só que o paciente está controladinho, né? Tá lá com os sinais de vida estáveis, os exames estão bons. Aí vai chegando próximo da cirurgia. E aí ele passa a ficar ansioso. E a pressão sobe. E aí o anestesista vai e suspende porque a pressão estava alta. Olha que louco, né? Em tese, muitas dessas pessoas não tinham pressão alta. Mas por ter esse quadro ansioso envolvido relativo ao procedimento, a pressão sobe. Aí eu te pergunto, você aí tá vivendo a sua vida tranquilão, acha que tá tudo muito bem, você nem mede sua pressão. Mas você vive ansioso, você vive ansiosa. Você já parou para medir a sua pressão? Já foi na farmácia lá ver quanto que tá dando? Porque são fatores de risco envolvidos, sabe? Estresse emocional, tudo isso está interligado com a parte biológica do nosso corpo, com a parte orgânica do nosso corpo. Igual algumas pessoas aqui falam, né? Ah, eu tenho um parente que tem ansiedade. Meu filho, minha filha está tendo ansiedade. Meu tio, minha tia, meu pai, minha mãe. Às vezes a gente percebe. Só que quem tem, nem sempre percebe. Então, só de você estar aqui nesse perfil, consumindo esse tipo de conteúdo, você já tem uma puta vantagem. Isso é uma vantagem muito grande em relação à sua saúde. Porque você passa a olhar de forma mais integral. Você passa a perceber que não é só, ah, eu tô com a cabecinha acelerada. Não é só isso. É, poxa, eu tô com a cabecinha acelerada, mas eu tô dormindo mal. Eu tô dormindo mal, mas a minha pressão tá subindo um pouquinho. A minha pressão tá subindo um pouquinho, eu tô ficando sedentário. Você entende que essas coisas elas vão se ligando e você fala, caramba, agora tudo faz sentido. Meu Deus do céu. Todas essas coisas estão juntas. Pois é. E aí eu volto e eu bato forte nessa tecla do efeito dominó. É uma atitude que você toma para resolver um único problema que ele reverbera em todo o resto. Então, se eu pegar uma pessoa que ela é ansiosa, eu com certeza vou conseguir identificar vários problemas na vida dessa pessoa, vários. E se eu resolvo a ansiedade, qual que é a tendência? É que todos esses outros problemas que estejam ligados também se resolvam. Entendeu? Parece mágica, né, gente? Mas não é mágica. É saúde. É saúde emocional. Certo? Então eu peço que vocês façam uma reflexão acerca disso. Tudo bem? Então, vamos lá. A gente estava falando aqui sobre a questão da atividade física e de como isso reverbera na gente ter menos dores, menos contratura muscular, ficar mais relaxado. Falamos do efeito dominó. E aí eu trago uma outra ferramenta muito potente, chamada autorreflexão. Nossa, Fabrício, você vai falar de autorreflexão? Como assim? Que papo zen é esse? Que conversa mais, né, espiritual é essa? Gente, vamos lá. Vamos lá. Isso aqui é importante, presta atenção. Quando eu falo autorreflexão, cada indivíduo ele tem uma trajetória, ele tem uma história de vida, que em tese tem um começo, um meio e um fim, fisicamente falando, tá? O que acontece? A gente está em algum lugar dessa jornada. Só que a gente tem toda uma carga anterior. E nessa carga anterior, várias coisas aconteceram. Então você tem uma história que é só sua. É diferente da minha. É diferente do colega que está assistindo junto contigo. Então, são histórias distintas. E histórias distintas, elas possuem gatilhos distintos. E quando eu falo sobre autorreflexão, é justamente sobre isso. Você fechar os seus olhos, meditar por alguns instantes, ter o hábito disso. Faz isso uma vez por semana, 5 minutos por dia. Porque você passa a refletir no antes e no depois. Porque eu, pelo menos, eu consigo identificar alguns antes e depois na minha vida. Na época que eu não estava fazendo medicina ainda, que eu estava naquela transição do ensino médio, há vários anos atrás, né? Apesar dessa cara aqui, eu não sou tão novo assim, mas vários anos atrás, eu queria fazer medicina. Eu precisava fazer medicina na faculdade pública. E eu falei, cara, eu preciso passar na Universidade Federal. E aquilo, naquela época, me deixou muito ansioso. Eu não dormia bem. Entende? Eu tinha uma carga emocional muito grande em cima de mim. E eu não percebia. Hoje, analisando a minha história, eu consigo identificar isso de forma muito clara. Mas na época isso não era tão claro pra mim. E eu não entendia. Eu falava, caramba, o que tá acontecendo? Por que eu não pego mais no sono direito? Por que eu fico sempre com o coração palpitando?
E muito disso era relacionado a esse processo de entrar para uma faculdade federal. Porque era uma carga que existia nas minhas costas. Tá certo? Minha mesmo. E às vezes a gente não percebe isso. Às vezes nós estamos colocando muita responsabilidade sobre as nossas costas. Isso reverbera em quadros ansiosos, certo? Às vezes nós temos algum antes e depois na nossa vida que pode estar gerando um quadro ansioso. Eu vou citar um outro exemplo. Muita gente convive uma vida inteira com um parceiro. Sabe aquele clássico, aquela clássica história. Você provavelmente deve conhecer ou deve ter visto alguma notícia de um casal de idoso que viveu muitos anos juntos, casados, e um deles morre. E aí passa pouco tempo depois o outro vai também. Você fala, caramba, né? E não é raro você ver isso com questão de dias. Que é como se as pessoas estivessem ali interligadas de alguma forma. Mas o que eu quero falar aqui é nos casos em que existe isso, só que a pessoa ela fica, né? Então, às vezes tem um parceiro que conviveu muito tempo, um familiar, né? Um pai, uma mãe, um irmão, uma irmã, e essa pessoa vai embora, né? Ela viaja, muda de cidade, ou essa pessoa falece por algum motivo, e a pessoa que fica, às vezes ela não percebe. Ela passa a desenvolver um quadro ansioso pela falta da outra, pela ausência física da outra pessoa. Entende? Só que qual que é a questão? Você não perceber isso não estar no seu radar, te traz danos. Você não consegue curar de certa forma. Óbvio, a gente nunca consegue curar a ausência de alguém 100%. A saudade fica, as questões emocionais todas elas ficam. Mas desenvolver uma ansiedade em relação a essa perda, em relação a essa ausência, isso tem como lidar. Entendeu? Essas coisas, quando elas estão no nosso radar, a gente tem como lidar. Nós temos como abordar, nós temos como pegar isso, refletir sobre isso, entender melhor, mastigar todas essas informações, metaforicamente falando, obviamente, para que a gente lide disso da melhor maneira possível. Ok? A gente lide disso da melhor maneira possível. Então, fiquem atentos. Quando eu falo de autorreflexão, é justamente pegar pontos da sua história que sejam pontos de inflexão, que antes estava tudo bem e depois você se percebe ansioso. Você se percebe ansiosa. Então, se você analisar, né, cada espacinho ali da tua vida, você vai pegar alguns pontos aí que você vai identificar algumas coisas de forma muito clara. Que se você não fizesse essa autorreflexão, você não identificaria, tá? Então, mais um ponto aí muito importante para a gente diminuir os sintomas da ansiedade de forma não medicamentosa, tá? Que é essa autorreflexão acerca da nossa própria história, gente. Da nossa própria história. Tudo bem? Então, continuando aqui, galera. Agora eu vou chegar naquela parte que eu vou premiar aqui quem ficou. Que é sobre... Tá, é muito bonito você falar dessas coisas, mas eu quero que você prove isso. Eu quero que você prove. Então eu vou provar, eu vou citar um estudo, tá certo? Um estudo que foi publicado, tudo bem, na revista científica Journal of Affective Disorders, em 2018. Basicamente, esse estudo, ele pegou as pessoas, todas essas pessoas tinham quadros ansiosos, pelos diferentes motivos. Aqui a gente não vai entrar no mérito do que motivou a ansiedade, certo? Do que motivou a ansiedade. Mas, ó, eu percebo que tem muita gente que tem ansiedade que está acompanhando aqui a gente. Então, presta atenção nisso, galerinha. Vai ser um divisor de águas para vocês. Esse estudo dividiu as pessoas em 4 grupos. Um grupo não ia ter nenhuma interferência, tá certo? Esse é um grupo que eles iam continuar vivendo a vida do jeito que eles viviam. Outro grupo ia praticar de forma ali rotineira alguma atividade física. Outro grupo ia praticar algum hobby, tá certo? Algum hobby que a pessoa escolhesse, que ela gostasse. E outro grupo ia fazer práticas meditativas, né? Que foi isso que eu falei, da autorreflexão, tá? De você meditar sobre a sua própria vida, ou simplesmente meditar como um exercício de relaxamento, de mindfulness. Desses 4 grupos, quando chegou no final do estudo, apenas um deles não teve melhora. Você sabe qual? Você chuta? Você chuta qual? É óbvio que foi aquele que não fez nada. É aquele grupo que continuou vivendo da mesma forma que estava vivendo. Aquele grupo que a vida não mudou. Então, ou seja,
Se não teve mudança, se não teve alguma perspectiva de diferença ali, não teve melhora. Em contrapartida, todos os outros 3 grupos tiveram diminuição significativa dos sintomas de ansiedade. O grupo que meditou, o grupo que praticou hobby e o grupo que fez atividade física. Os 3 grupos apresentaram melhora da ansiedade. Olha que louco, né? E isso aqui eu estou falando de um estudo científico, que pegou ali as pessoas e conseguiu mensurar essa diferença. E aí eu te trago, ó, cara, olha só, acho que essa vai ser uma das maiores sacadas dessa live, desse episódio. Então, Fabrício, quer dizer então que se um grupo fez atividade física e melhorou, outro grupo começou a praticar hobby e melhorou, e outro grupo passou a meditar, a fazer autocontemplação e melhorou. E se eu fizer as 3 coisas juntos? Caramba! Viu só? Já pensou se você consegue sistematicamente aplicar essas 3 coisas na sua vida? Imagina a diferença que isso não traria para você. É óbvio, isso não necessariamente é a solução, tá? Aqui eu tô trazendo um pedacinho. Tô trazendo um pedacinho. Inclusive, galera, fiquem atentos que eu tô construindo uma coisa que vai ser muito maneira. Coisa muito maneira para assim, para dar um passo a passo, para diminuir os sintomas da ansiedade de forma extremamente significativa, de forma natural, que vai englobar várias coisas além das coisas que a gente já conversa aqui. Muita coisa que tá além do radar de vocês. E eu vou trazer, tá? Então eu peço que continuem acompanhando os episódios. Episódios desse programa, podcast Dr. Fabrício Matheus, ele vai ao ar todas as quartas. Quarta-feira ao vivo, tá? A gente ainda vai delimitar um horário, mas as quartas-feiras vai ser sagrado. Vocês podem estar aqui comigo que eu vou trazer temas novos. Qualquer sugestão me mande nas redes sociais. Manda no Instagram, manda no Facebook, manda no YouTube. A gente vai estar analisando ali o que vocês querem que a gente aborde, que a gente vai abordar. A gente vai conversar sobre isso, certo? A gente precisa saber também um pouco de vocês, ok? Então, voltando aqui, falei desse estudo, né? Do Journal of Affective Disorder. Vou falar em português, né? Que seria mais ou menos como a revista das desordens afetivas. Demonstrou que realmente houve essa melhora significativa da ansiedade quando alinhados com atividade física, meditação, hobby, tudo isso de forma separada. Só para trazer aqui mais um pouco de informação, desses 3, o que performou um pouco melhor foi a atividade física, tá? Então, se você quiser escolher alguma coisa para aplicar de primeira, a atividade física parece ser aquela que melhora um pouco mais, tudo bem? Mas qualquer uma dessas já está valendo. Qualquer uma dessas já está valendo, tudo bem? Lembrando, todos os programas são transmitidos pelo Instagram, pelo YouTube e pelo Facebook. Você pode acompanhar e mandar sugestão em qualquer uma das 3 redes, tá certo? Então, sobre as intervenções desse estudo que eu citei foi isso. Tá? Então, galera, ficou claro, né, no programa de hoje, que dá sim pra gente cuidar da ansiedade, pra gente tratar a ansiedade sem ter que fazer uso de medicação. Óbvio, tem os casos mais graves, os casos refratários, que talvez seja necessário. Eu não posso chegar aqui como médico e falar, não, todo mundo pode. Mas assim, a maior parte pode, tá? A maior parte pode, inclusive porque a maior parte é subdiagnosticada. Eu garanto que tem muita gente que entra aqui no Instagram, no YouTube, assiste os conteúdos e fala, caramba, eu tenho ansiedade e não sabia. Tenho um transtorno ansioso e não sabia. Pois é. E você às vezes não passou no médico, né? Oficialmente, você não foi lá no consultório. Por quê? Quando eu falei que 10% do Brasil, quase 10% do Brasil tem ansiedade, são pessoas diagnosticadas, que passaram por um médico, o médico olhou para essa pessoa, bateu o martelo e falou, essa pessoa tem um transtorno ansioso. Aí eu penso, olha o tanto de gente que não passou por esse processo, mas que, poxa vida, encaixa, né? Encaixa. Então se você é uma delas, fica atento para os conteúdos que eu estou trazendo aqui, porque com certeza vai trazer muito benefício para a sua vida e a gente vai conseguir diminuir bastante a frequência e a intensidade desses sintomas. E você vai perceber que a sua vida vai fluir muito melhor, muito mais naturalmente, certo? Pela live de hoje, galera, pelo episódio de hoje, é isso. Aqui eu trouxe só a pontinha do iceberg. Fiquem atentos para acompanhar. Acompanhar ao vivo é sempre melhor. Eu consigo ver aqui, eu vejo os nominhos de vocês. Eu não vou ficar conversando durante a live, porque senão a gente às vezes acaba perdendo o raciocínio. Mas eu tô vendo cada pessoa que passou por aqui, que deixou um comentário, que apareceu. E fico muito contente
que vocês estejam acompanhando, que vocês estejam curtindo esse conteúdo, tá certo? Então, compartilhem, tá? Sempre que possível, manda um vídeo para uma pessoa que você acha que pode se beneficiar dessa informação, tá? Encaminhe um Reels, direto eu tô postando novos Reels, direto a gente tá postando novos vídeos, novas informações. Então, se possível, encaminha. Sabe aquele amigo ansioso, aquele parente que você sabe que tá sofrendo ali, às vezes não quer dar o braço a torcer? Manda lá para ele, que vai ser sucesso, tá? Forte abraço, boa noite a todos e até a próxima.